Fala pessoal, tudo certo? Existe alguns sites que você precisa ter salvo ali na abinha do seu computador ou que você consiga acessar lá no seu celular para você poder acompanhar algumas notícias do mercado financeiro. Eu não perco muito tempo com isso, até porque eu não sou economista, eu não trabalho com isso, eu não vivo disso, né? Então, mas eu preciso saber o mínimo. Eu acho que o ser humano precisa saber do mínimo. O quanto que está valendo o dólar, a oscilação do dólar, o que está acontecendo, se a Petrobras está sendo vendida ou não, se a Petrobras vai começar a explorar uma parte ali da Amazônia, porque está acabando, né, a exploração do pré-sal. A gente precisa saber de algumas notícias até para a gente se manter atualizado, se manter, né, sabendo ali das coisas, do que está acontecendo na nossa sociedade, do que está acontecendo no nosso país. Então existem alguns sites que a gente usa para poder monitorar isso. Se a Tupperware, por exemplo, abriu falência, se a Americanas está encerrando algumas lojas, se a Saraiva, que vendia livros físicos, né? Não sei se você já ouviu falar da Saraiva, abriu falência, está fechando. E então a gente precisa saber de algumas coisas. Se as ações ali da Tesla tá subindo porque o Elon Musk apresentou ali algumas coisas diferentes, o foguete do Elon Musk deu ré. Então a gente precisa ter algumas notícias sobre o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil. Eu uso 4 sites e o último site que eu vou falar aqui é o suficiente já para você se manter por dentro das ações. O primeiro que eu uso, chamado de Funds Explorer. Funds Explorer. Ele vai te falar sobre os fundos imobiliários, vai te falar ali o quanto que está valendo o fundo imobiliário, se ele teve uma alta, se ele teve uma queda, se compensa comprar aquele fundo imobiliário com desconto. Então você vai lá e salva esse site. Depois, o site chamado de Fundamentei. Ele também vai te falar sobre as ações da Petrobras valorizou tanto, as ações da WEG valorizou tanto, as ações da Gerdau caiu, e por aí vai. Então você também consegue ter ali um monitoramento das ações, do que está caindo, do que está subindo, do que compensa investir ou não. O site é Fundamentei. Depois, o terceiro site que eu uso é o Infomoney. Ele vai te dar também várias notícias sobre o mercado financeiro, do que está acontecendo. Ele é mais um site de notícias, né, desse mundo financeiro, do que está acontecendo. Igual eu mencionei, a Tupperware abriu falência, mas uma empresa X vai estar comprando a Tupperware para tentar reerguer, e aí a gente começa a pensar se compensa comprar ações da Tupperware ou não, e por aí vai. Então, chamado de Infomoney é o terceiro site. E o quarto e último, que é um site que ele já ajuda, se você não tiver muito tempo, ele já te comporta já no que você precisa para começar a investir e seguir com seus investimentos. É o chamado Investidor 10. Esse site, Investidor 10, ele te traz ali a queda e a alta dos fundos imobiliários, das ações. Você consegue ver ali quais são as ações que estão sendo mais valorizadas ali nos últimos meses, nos últimos anos. Os fundos imobiliários que estão pagando mais dividendo, também consegue te falar. Depois, se você digitar ali o código da ação, código do fundo imobiliário, ele vai te dar as métricas, né? Se está tendo lucro nos últimos 5 anos, se já teve alguma falência aquela empresa nos últimos 5 anos, se aquela empresa pagou dividendos, se dividiu os lucros nos últimos anos. Então esse site é um pouco mais completo. Tem a versão gratuita dele, que é qual que eu uso até hoje, e tem a versão Pro, que é qual que você vai pagar lá uma quantia, não sei se é por mês ou anual, e você vai ter mais informações para estar seguindo nessa parte de investimento. A versão gratuita já é o suficiente, esse site já é o suficiente para você começar nos investimentos. Esse último site que eu falei, Investidor 10, ele vai te falar mais sobre as ações, mas não vai te trazer tantas notícias igual o Infomoney que você precisa, às vezes, para poder estar alerta aí no que está acontecendo, né? Mas e aí vai de você. Acessa esses 4 sites, vê o que você acha mais legal e aí salva eles lá na aba do seu computador ou salva ali no favorito pelo celular, e aí vira e mexe você vai lá e acessa um pouco, uma vez por semana, né? E vê o que está acontecendo ali no Brasil, vê o que está acontecendo no mundo, e aí depois você faz o seu juízo de valor, se compensa comprar uma ação ou não.
E depois, além de você achar que deve comprar aquela ação ou não, você vai lá no Investidor 10, digita o código da ação e você estuda aquela ação. Vê se ela já faliu ou não, se ela já está distribuindo lucros ou não, quanto tempo que ela está no mercado financeiro. Às vezes ela entrou ali em 2020, por exemplo, e por aí vai. Beleza? Esses são os 4 sites que eu uso e já é o suficiente para começar nos investimentos.